Estamos de volta. O entrevistado responde a perguntas dos estudantes e fala do perfil exigido do profissional para atuar na assessoria jurídica da Câmara dos Deputados. Que especializações são interessantes para a área? Principalmente direito constitucional, teoria do Estado e especificamente processo legislativo. Que pré-requisitos você acha que tem que ter uma pessoa para ocupar o cargo que o senhor ocupa hoje? Olha, a formação em direito é básica, inclusive é requisito formal, regulamentado o cargo, ser bacharel em direito. Agora, o tipo de trabalho que nós fazemos muitas vezes também demanda uma formação um pouco mais ampla, ou a nível de pós-graduação, ou mesmo outra graduação, porque os projetos eles tratam dos temas mais diversos. E embora nós estejamos mais focados na tramitação, muitas vezes a gente precisa entender o projeto, analisar o conteúdo do projeto para poder indicar os caminhos de tramitação. Essa questão de entender outras áreas, isso não influencia na imparcialidade? Olha, eu vejo muito como uma complementariedade e como uma maneira de você ampliar um pouco o seu foco de análise, porque a tramitação legislativa, você tanto pode olhar para ela com um olhar assim, mais jurídico e pensar no processo legislativo como um processo formal, que tem regras que são aplicadas e tudo, que isso é o viés do profissional do direito, e esse é fundamental, porque se as normas internas perderem essa característica, elas deixam de ser úteis, né? Mas também é um processo de decisão política. Então você tem uma outra maneira de analisar o que acontece na Câmara, que é o ponto de vista do cientista político, do sociólogo, que vai olhar para os interesses, para o conteúdo das políticas públicas que são propostas. Então, a lei ela é um fenômeno assim, social antes de ser jurídico, né? Normalmente o profissional do direito ele conhece a lei já pronta. Aqui você está no momento anterior, em que a lei está sendo formada. É como se fosse um momento pré-jurídico, de certa maneira. Você vai pensar a lei em todo o conceito dela. Então abre um outro universo. Qual a palavra-chave que define o papel da assessoria jurídica da Secretaria-Geral da Mesa? Eu diria que flexibilidade. São demandas diferentes que devem ser atendidas com competência e com rapidez também. Ele não pode ser filiado a partido nenhum, como é que é isso? Nós não podemos ter na nossa equipe pessoas que tenham nenhum tipo de compromisso político partidário, porque a nossa atuação ela precisa ser sempre neutra politicamente, sempre voltada para alternativas técnicas viáveis que subsidiem a decisão política. Tem que ser uma pessoa que entenda muito de Constituição e de regimento interno. Sem dúvida, toda a base do nosso trabalho está na Constituição. Os fundamentos do processo legislativo, as atribuições da Câmara, do Congresso e da Câmara, do Senado, o relacionamento com o Senado, o relacionamento com o Executivo em termos de formação da lei, o que o Presidente da República pode propor ao Congresso, o que ele não pode, as diferenças de tratamento que as matérias têm que ter e, a partir da Constituição, as normas internas da Câmara, o regimento interno e outras normas que eventualmente a mesa edita, e também as normas do funcionamento do Congresso Nacional, quando Câmara e Senado, em alguns momentos, têm que tomar decisões compartilhadas. Um advogado da Câmara pode advogar para fora? Nós só não podemos advogar contra a União. Nas demais instâncias e ações, é possível advogar sim, desde que haja compatibilidade de horários. Qual o perfil ideal para o profissional trabalhar nessa área? Aqui é muito importante que principalmente na Secretaria-Geral, nos órgãos que trabalham mais ligados à atividade parlamentar, que o profissional desenvolva essa percepção política, que ele compreenda muito claramente o relacionamento que ele pode ter e não pode ter com os parlamentares, que são membros de poder, são eles que exercem o poder legislativo. A nossa tarefa é sempre de assessorá-los, é sempre de apoiar o trabalho deles do ponto de vista técnico. Então, é muito importante que se mantenha essa perspectiva profissional o tempo todo. O deputado tem os seus interesses, está aqui por isso, foi eleito por isso, para representar esses interesses e faz isso. E isso é legítimo do ponto de vista da representação, mas nós, como profissionais, não podemos confundir as coisas. Algumas pessoas se adaptam a isso, aprendem, outras não.
Na verdade, na nossa equipe, nós temos pessoas assim que variam aí de perfil. Tem pessoas muito adaptadas já ao relacionamento com os próprios deputados e transitam muito bem com isso. Outras que nem tanto, né? E aí ficam mais na retaguarda, mais na produção mesmo do trabalho escrito, por exemplo. Mas todos têm que ter essa percepção. Agora é um aprendizado que só se faz aqui. A carreira de advogado da Câmara é bem remunerada? É uma carreira bem remunerada, tem várias oportunidades de ascensão funcional, inclusive hoje contamos com um plano de carreira, também dando bastante perspectivas de futuro profissional. E como é que é essa formação depois que ele entra, as especializações que a casa oferece? O nosso centro de formação tem vários cursos em nível de treinamento, em áreas como processo legislativo, instituições políticas, funcionamento das comissões, funcionamento do plenário, coisas mais focadas. E hoje nós temos um programa de pós-graduação, já com reconhecimento do MEC e tudo mais. Temos hoje 2 cursos que são oferecidos já há alguns anos. Um curso de especialização em processo legislativo e um curso de especialização em instituições políticas. Há um recrutamento amplo para esses cursos e as pessoas podem, então, se inscrever, passam por um processo seletivo, que, aliás, não é exclusivo para servidores da Câmara. É uma coisa interessante. Olha aí que coisa de boa, saber. hein, Ingrid? Isso não é assim, muito divulgado ainda, mas o próprio MEC exige isso, que o recrutamento seja amplo. E então são canais aí, instrumentos que a Câmara tem desenvolvido para fazer essa formação, além de seminários, de coisas mais pontuais, mais específicas, às vezes por demanda de órgãos, das comissões, ou do centro de documentação, ou da consultoria legislativa. E também a Câmara tem investido em programas externos, de capacitação, convênio com universidades, com a UNB, com universidades de fora de Brasília, eventualmente também. No próximo bloco, você conhece as possíveis carreiras para um advogado na Câmara dos Deputados e os livros indicados no programa.